Conheçam Vitória. Ela nasceu em 2018. Ela era uma menina de 3 anos que vivia na Carolina do Sul, Estados Unidos. Vitória foi descrita como uma menina cheia de vida, alegre e bastante vaidosa também. Antes de nascer, sua mãe biológica fez alguns exames de rotina que qualquer gestante faz. Em um desses exames, o médico notou que ela estava usando maconha, teve uma conversa com ela e então pediu que ela parasse de usar. Alguns meses depois, assim que Vitória nasceu, os médicos notaram que haviam vestígios de droga em seu organismo. Por causa disso, eles acionaram o Serviço Social da Carolina do Sul e então, tanto ela quanto sua mãe passaram a ser monitoradas por eles. De acordo com uma entrevista que a tia da mãe biológica de Vitória deu, ela disse que sua sobrinha nunca usou maconha para poder ficar chapada. Ela falou que a mãe de Vitória tinha muitos enjoos de manhã, à noite, vomitava demais e, como ela não podia usar medicamentos, decidiu começar a fumar maconha para ter mais disposição para cuidar de outros 2 filhos que tinha. Ela também disse que assim que o médico a alertou sobre isso, ela parou de usar e nunca mais usou nenhum tipo de droga. Essa mulher também disse que assim que Vitória nasceu, a mãe dela estava morando com um namorado. Nas matérias não se diz se esse homem era o pai de Vitória ou não fala absolutamente nada sobre ele, porém pouco tempo após Vitória nascer, os dois encerraram a relação e então a mãe de Vitória teve que sair da casa do namorado com a filha e com os 2 filhos. Ela teve bastante dificuldade para encontrar outro lugar para ficar, porque não tinha muito dinheiro, até que ela conseguiu uma casa onde começou a morar com os filhos. Ainda de acordo com a tia da mãe de Vitória, em um certo dia que não é mencionado nas matérias, ela acabou adormecendo durante o dia, aparentemente porque passou a madrugada acordada com a bebê e estava muito cansada. Nesse dia, seus 2 filhos saíram da casa, foram para a rua, chegaram na casa de um vizinho e assim que o vizinho viu os 2 meninos, ele ligou para a polícia e informou que os 2 meninos estavam sozinhos na rua. Por causa disso, os policiais foram até esse local, tiraram Vitória e os 2 irmãos da mãe, levaram eles para um orfanato e por causa disso ela acabou perdendo temporariamente a guarda dos filhos. 1 ano depois, a mãe de Vitória recebeu a ligação de um assistente social. Ele disse para ela que ela não cumpriu os requisitos necessários para ter a guarda dos filhos novamente e deu para ela 2 opções. A primeira opção que o assistente social deu é que a mãe deveria abrir mão de seus direitos. Ele disse que ela teria direito a uma última visita, que o processo ficaria aberto para que, quando os 3 estivessem com 18 anos, pudessem encontrá-la, somente se assim quisessem. A segunda opção que ele deu é que a mãe poderia lutar contra isso, poderia ir para a justiça, mas ele falou que se ela fizesse isso, os arquivos de adoção seriam fechados e os filhos nunca mais teriam acesso a ela, nem se assim quisessem. Preciso deixar claro a vocês que todas as informações sobre a mãe de Vitória vieram da entrevista que a tia dela deu, ok? Essa tia ainda mencionou que sua sobrinha ouviu tudo isso, sentiu que não tinha escolha e então concordou com a primeira opção. Ela então teve um último encontro com os filhos em fevereiro de 2020. Tanto ela quanto sua família foram instruídos a sorrirem, mostrar felicidade na frente das crianças, não chorar, pois se isso acontecesse, essa visita seria encerrada. Assim que a visita terminou, a tia disse que toda a família começou a chorar, todos ficaram muito tristes e a mãe de Vitória não teve mais nenhum acesso a nenhum de seus filhos. Em 2019, durante 10 meses, Vitória ficou na casa de um casal de pais adotivos. Em uma entrevista que deram, eles falaram muito bem sobre a menina, demonstraram carinho e amor, e por isso eu particularmente não entendi porque eles não a adotaram oficialmente.
Em março de 2020, Vitória e seus 2 irmãos biológicos foram entregues a um outro casal. Ariel, na época, ela tinha 29 anos, seu marido Jerry tinha 34 e os dois tinham 2 filhos biológicos. Eles disseram que durante os anos sentiram a vontade de adotar, por causa disso, foram até o orfanato, conheceram as 3 crianças e sentiram que eles eram seus filhos. Ariel era bastante conhecida nos Estados Unidos porque ainda em 2020 ela participou de um programa de TV chamado Os Piores Cozinheiros da América. Esse programa, pelo que eu li, é bastante similar ao MasterChef. Ali, os cozinheiros amadores precisam passar por provas, no final somente uma pessoa ganha, e no final desse programa, quem ganhou foi a Ariel. Ela ganhou $25 mil, ganhou muitos fãs também, porque, de acordo com relatos, ela era bem expansiva e bastante engraçada. Ariel deu uma entrevista na época, disse que esse dinheiro lhe ajudaria muito porque tinha acabado de adotar 3 crianças. Falou também que ia usar uma parte desse dinheiro para poder curtir com a família, que pensava em viajar para a praia ou para um parque aquático, porque queria deixar todos os filhos felizes. Para quem olhava de fora, Ariel e sua família pareciam ter a vida perfeita. Ela adorava postar fotos em família nas redes sociais, frequentava a igreja com eles, também postava foto das crianças com muita frequência e sempre dizia que os amava muito. No dia que Ariel e seu marido conseguiram levar Vitória e os irmãos para sua casa, ela postou uma foto dos 3. Ali, ela colocou que os 3 eram a peça de quebra-cabeça que faltava para completar sua família e que agora sim eles estavam completos. Fora isso, ela e o marido tinham um podcast na internet, parece que esse podcast era voltado para a paz. Ali ela dizia que era a rainha limpa do humor e dizia isso porque ela queria mostrar que seu humor era um humor supostamente saudável. Em um dos vídeos que Ariel postou na internet, ela, querendo ser engraçada, disse que deixava os filhos em gaiolas quando as autoridades visitavam sua casa, disse que fazia isso porque só assim eles ficavam quietos. Enfim, ela falava muitas barbaridades e ninguém sequer percebia o que ela estava fazendo. Ainda em 2020, em uma de suas redes sociais, Ariel escreveu como seus filhos iriam experimentar o mundo de maneira diferente por causa de sua cor de pele. Ela mencionou sobre o privilégio branco de seus filhos adotivos e disse: "Na minha casa, meus filhos negros são tratados da mesma forma que meus filhos brancos e meus filhos brancos são tratados da mesma forma que meus filhos negros. É uma pena que quando eles saírem para o mundo real, esse não seja o caso. É uma pena que, como uma mãe orgulhosa de 4 meninos lindos, eu não posso protegê-los da realidade e do mal deste mundo quando eles saem de casa. Sou uma mamãe ursa e farei qualquer coisa para proteger meus filhos. Não deve haver privilégio branco, apenas privilégio americano." Apesar de Vitória e seus irmãos estarem na casa da família, eles ainda não tinham sido adotados formalmente, estavam apenas sob os cuidados daquele casal e a adoção formal só estava marcada para o dia 19 de janeiro de 2021. No dia 14 de janeiro de 2021, Jerry ligou para a emergência. Assim que começou a falar com o atendente, ele disse que sua filha mais nova engasgou com água. Depois disso, a ligação caiu. Ao ligar de novo, ele enfatizou que a filha de 3 anos tinha engasgado com água e então implorou por ajuda. Assim que os paramédicos chegaram ao local, eles logo perceberam que alguma coisa aconteceu ali. Enquanto estavam levando Vitória para o hospital, eles aproveitaram, ligaram para a polícia e então informaram tudo o que estava acontecendo. Apesar de Vitória ter conseguido chegar ao hospital e apesar dos profissionais terem feito de tudo para ela conseguir sobreviver, ela infelizmente não conseguiu. Após falecer, ela foi enviada para análise. Ali, os legistas concluíram que Vitória não perdeu a vida porque se engasgou com água e que sim perdeu a vida por golpes através de força física. Com isso, os policiais começaram a investigar aquela família. Ao olhar as redes sociais de Ariel, eles perceberam que em muitas fotos de Vitória ela estava com alguns machucados aparentes,
ou então se tratando de algumas contusões. Por causa disso, esse casal se tornou os principais suspeitos desse caso. Quando os investigadores interrogaram Ariel, eles a questionaram sobre os machucados que Vitória tinha. Ela então disse que, enquanto seu esposo estava no telefone com o atendente deu a ela instruções de como fazer uma massagem cardíaca. Ela então fez na menina e falou que talvez ela utilizou muita força ao fazer isso. Como os policiais não estavam acreditando, eles continuaram a confrontando sobre isso. Em certo momento, Ariel falou que um dos irmãos biológicos de Vitória tinha problemas com acesso de raiva. Ela falou que o menino tinha apenas 7 anos, porém que ele não conseguia se controlar e que às vezes agredia a irmã. Ela falou que algumas vezes, quando isso acontecia, nem ela e seu marido estavam perto e por isso não podiam ajudar Vitória. Quando os policiais foram no colégio que esse menino estudava, os professores disseram que ele era muito amável, carinhoso, que ele não tinha acessos de raiva e que nunca teve problemas com nenhum amiguinho ali. Falaram que, ao contrário, ele sempre se deu bem com todos e por isso não acreditavam que ele fosse capaz de fazer algo de ruim contra sua irmã. Apesar de inicialmente confirmar a história da esposa, Jerry mudou sua versão. Durante um interrogatório de 2 horas, ele confirmou que nunca agrediu Vitória, admitiu que sua esposa algumas vezes perdia a paciência, agredia a menina com a própria força física e outras vezes ela também usava alguns objetos. Segundo ele, o que tivesse perto, ela usava. Jerry contou à polícia que um dia antes de Vitória perder a vida, ela vomitou no carro a caminho da igreja. Segundo ele, Ariel ficou com muita raiva e naquele momento a agrediu por causa disso. Ele também relembrou a última conversa que teve com Vitória e disse o seguinte: enquanto ela estava deitada na cama, disse que me amava e eu disse para ela: eu também te amo. Prometo que isso nunca mais vai acontecer. Jerry informou que no dia que Vitória perdeu a vida, ele estava no quintal resolvendo algumas coisas. Ele mencionou que em certo momento viu Ariel com um cinto na mão. Depois disso, escutou alguns barulhos. Somente muitos minutos depois entrou na casa, viu o que tinha acontecido e então se virou para a esposa e disse que ela tinha passado de todos os limites. Ele contou que após isso foi até uma farmácia, comprou medicações, voltou para casa, tentou fazer o possível para ajudar Vitória, mas não conseguiu. Devido à veiculação desse caso na mídia, o programa de TV que Ariel participou excluiu todos os episódios que ela aparecia de todas as plataformas disponíveis. Eles não queriam estar ligados de forma alguma a ela e por isso fizeram isso. Alguns meses depois, em maio de 2022, finalmente aconteceu o julgamento de Ariel. Antes desse julgamento, os advogados de defesa dela pediram ao juiz que esse julgamento não fosse aberto ao público, também pediram que a mídia não comparecesse, porém o juiz negou esse pedido e permitiu que ele fosse aberto ao público e também permitiu todos os programas de TVs e jornais naquele lugar. Em uma das audiências que aconteceu, a defesa de Ariel disse que, de acordo com a cliente, no dia que Vitória perdeu a vida, ela comeu muitas panquecas, depois disso tomou água, começou a sentir um desconforto abdominal, também ficou com muito frio e por isso ela pegou um cobertor quente e colocou sobre a filha. Ela falou que após isso a menina ficou mole, acabou desmaiando. Ela fez o possível para tentar ajudá-la, o marido ligou para emergência, ela começou a fazer massagem cardíaca, porém, de acordo com Ariel, Vitória não voltou e então foi levada para o hospital. No tribunal, Jerry testemunhou contra Ariel. Ele disse que a esposa agrediu Vitória por comer suas panquecas muito devagar, informou que estava do lado de fora quando tudo isso aconteceu na casa e disse que tudo durou mais ou menos 1 hora. Durante seu depoimento, Jerry disse que lamentava o que aconteceu, que desejava voltar no tempo para mudar as coisas, mesmo sabendo que isso não era possível. Ainda durante uma das audiências, 2 pessoas que frequentavam a mesma igreja que a família testemunharam contra Ariel.
Essas pessoas disseram que no dia 13 de janeiro, um dia antes dos acontecimentos, viram Ariel tentando limpar o vestido de Vitória na pia do banheiro. A questionaram sobre isso, ela falou que Vitória comia demais e por isso tinha muitas náuseas. Uma das testemunhas ainda ouviu Ariel desdenhando da menina, ficou dizendo basicamente que meninas que sujavam os vestidos mereciam ficar com frio, e ela ficou dizendo isso porque, enquanto estava tentando limpar o vestido, Vitória estava despida. Um assistente social também testemunhou. Ele falou que o departamento fazia visitas mensais à casa da família e que eles nunca notaram nada suspeito. Além de todas essas pessoas, Ariel também testemunhou em seu próprio julgamento. Ela descreveu Vitória como sua versão em miniatura, descreveu a menina como uma criança perfeita, que sempre a seguia e que não tinha problemas de comportamento. Ariel tentou transferir toda a culpa para seu marido. Ela disse que ele tinha um dos tipos mais assustadores de problemas de raiva, que o problema de Jerry era tão forte que muitas vezes ele mantinha sua raiva reprimida até que ele não conseguia mais se controlar. Apesar de enfatizar isso, os promotores argumentaram que não acreditavam nela porque não haviam evidências de que Jerry tirou a vida de Vitória e somente haviam evidências que apontavam para ela como a pessoa responsável por cometer o ato. Em seu argumento final, o advogado de Ariel mais uma vez tentou transferir a culpa para Jerry. Ele disse que o caso se resumia a uma versão de ele disse e ela disse dos eventos e que Jerry teve tempo para pensar e também fazer um acordo. Após 4 dias de julgamento, o juiz finalmente tomou sua decisão. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Ariel foi sim considerada culpada e recebeu perpétua. Algumas semanas depois, aconteceu o julgamento de Jerry. Como ele fez um acordo com os investigadores para testemunhar contra a esposa no tribunal, ele conseguiu uma pena menor, se declarou culpado e recebeu 20 anos de prisão. Durante todos os dias de julgamento, a família biológica de Vitória esteve presente. Eles disseram que estavam muito chateados com os investigadores e com o serviço social, porque eles não foram informados sobre o que tinha acontecido com Vitória, ficaram sabendo somente através de jornais e quando souberam ficaram totalmente devastados. Em uma entrevista que deu posteriormente, a tia da mãe biológica de Vitória falou com jornalistas e disse o seguinte: honestamente e verdadeiramente, os 3 nunca deveriam ter sido colocados naquela casa. As questões financeiras por si só já deveriam ter sido o suficiente para ter impedido que Ariel e Jerry pudessem ter a guarda deles. Ela mencionou que a mãe biológica dos meninos teve sim alguns problemas, ela falou que não negava isso, mas também disse que o sistema da época deveria ter ajudado ela a se reunir com os filhos e não afastá-la deles. Ela disse: Vitória estava feliz, ela estava em um lar amoroso. Ninguém jamais fez algo de ruim contra ela até ela ser colocada com aquelas pessoas. Se os assistentes sociais tivessem monitorado a família adequadamente, Vitória estaria aqui. Eu sabia que algo estava errado só olhando para a mídia social daquela mulher. Então, por que eles não perceberam também? Se você ouvir o podcast dela, percebe que Ariel realmente falava sobre ter pensamentos absurdos e sobre como ela poderia ficar com raiva. Como família, sentimos que o sistema falhou conosco. Confiamos no sistema. Nossa família é muito firme na crença de que o sistema de serviço social precisa existir, mas há algumas lacunas e essa é a parte que queremos ver consertada. Vitória não foi a primeira e nem será a última, mas nós estamos fazendo o nosso melhor para impedir que isso aconteça com outra pessoa. Recentemente, a família biológica de Vitória criou uma petição pedindo mudanças na forma que o Serviço Social da Carolina do Sul escolhe pais adotivos, também deram algumas sugestões, porém o Serviço Social não recebeu isso muito bem e disseram em uma entrevista que as questões levantadas abrangem muita burocracia
e dinheiro. A família biológica também está promovendo uma petição com quase 46 mil assinaturas que pede aos legisladores da Carolina do Sul que aprovem um projeto de reforma de assistência social chamada Lei de Vitória. Essa lei reformaria o processo de triagem para indivíduos interessados em adoção e exigiria que o Departamento de Serviços Sociais da Carolina do Sul realizasse check-ins aleatórios em lares adotivos. Esse pedido ainda está em andamento, então não tenho nenhuma resposta para dizer para vocês se essa lei vai ser aceita ou não. Sobre os irmãos biológicos de Vitória, não fica claro, mas se acredita que eles foram enviados novamente para o sistema de adoção, e sobre os filhos de Ariel e Jerry, eles foram entregues a membros de sua própria família. Na mesma entrevista que a tia da mãe de Vitória deu, ela disse que quando Jerry e Ariel pegaram a guarda das crianças, eles conseguiram entrar em contato com esse casal, pediram que eles enviassem com frequência atualizações sobre os três, mas que Jerry e Ariel disseram que naquele momento não estavam confortáveis com isso, que queriam se acostumar como família e quem sabe daqui a algum tempo eles pudessem fazer isso que a família biológica de Vitória estava pedindo. Eles falaram que na época acharam essa decisão razoável, acreditavam que eles só queriam proteger as crianças, mas perceberam que não era nada disso. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso. Se você não sabe o que comentar, deixa pelo menos um assistido ou um emoji, porque isso já me ajuda muito. Se puder também, não saia daqui sem deixar o seu like. Se você está assistindo pela televisão e não sabe como deixar o like, entra 10 segundos pelo celular, deixa ele, porque isso me ajuda muito. Também ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vem toda semana aqui no canal, porque toda semana tem 3 vídeos novos. Mesmo se você não for notificado pela plataforma, pode vir, porque eu sempre estou aqui colocando conteúdo novo para vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Muito obrigada de verdade. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até o próximo vídeo.